em especial que cada coração aqui possa receber as bênçãos que veio buscar, as bênçãos esperadas para a noite. Semana passada nós começamos a falar, nós iniciamos o módulo 6 dos estudos sistematizados, do estudo sistematizado da doutrina espírita, e nós começamos a falar sobre reencarnação. Para quem quiser acompanhar, a gente segue a apostila da FEB. Então, é uma apostila que entra no computador, baixa lá a apostila, é de graça, não tem nenhum ônus, pode ler na apostila, ler na tela, imprimir, fazer o que quiser. Nós seguimos esse roteiro, com o objetivo mesmo de que a gente possa, as pessoas que queiram conhecer a doutrina espírita, possam conhecê-la a partir do olhar do doutrinador Allan Kardec, a partir das obras que são abalizadas, né, que são indicadas pela Federação Espírita Brasileira. Então, por isso, essa primeira parte do estudo é uma parte muito doutrinária, né? É uma parte que a gente está mais aqui para reproduzir Kardec e Emmanuel do que para fazer qualquer outra coisa. Sem nenhuma participação pessoal, mas somente para a gente tentar trazer com a maior fidelidade possível e tentar fazer com que as pessoas que acompanham o estudo também se interessem pela leitura da obra. Porque em 45 minutos não é possível dar conta de tanto assunto complexo. Olha que nós somos espíritos antigos, então não dá para em 45 minutos acabar com todas as dúvidas, resolver todas as situações. Mas dá para, em 45 minutos, plantar uma sementinha em cada coração, para que cada um tenha a curiosidade, que vá por curiosidade, depois, quando a gente estiver assustando, a gente está indo por necessidade, por amor, não é assim? E depois, espontaneamente, sem nenhum tipo de pressão. Então, hoje, dando sequência ao estudo da reencarnação, hoje nós vamos falar das provas da reencarnação. O que o doutrinador Allan Kardec considera como provas da reencarnação? Nós somos reencarnacionistas naturalmente, sempre temos aquela ideia, ou brincando ou falando seriamente, sempre lembramos da possibilidade, queremos a possibilidade de novas vidas. Mas às vezes, nos momentos de testes, a gente fica meio assim balançado. É assim? Quando no plano material, por exemplo, às vezes algumas vidas, todas as vidas vão ser interrompidas, não tenhamos dúvida disso. Mas quando são interrompidas vidas que nós prezamos, vidas de entes queridos antes de nós, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de compreender. Isso é natural, é extremamente natural. Nós somos oriundos, nós somos originários de religiões tradicionais que sequer falam da morte. Apesar de ser uma certeza que cada um tem, elas dificilmente tratam da questão morte, dificilmente nos prepara para a morte material. Então, nós vivemos como se fôssemos imortais. E por incrível que pareça, mesmo sabendo que a morte do corpo físico é uma certeza para todos nós, quando ela chega, ela nos pega de surpresa. Tem pessoas que deixam a vida tão embaralhada que é preciso vários séculos para desembaralhar tanta confusão. Porque não se preparou, porque não se organizou. Isso não é nenhum problema. Mas isso marca muito a nossa posição espiritual, o nosso avanço espiritual diante desses temas. Então, é natural que diante do tema reencarnação também, apesar de desejar muito, é natural que às vezes a gente tenha dúvida, que às vezes a gente se comporte de uma forma diferente até daquela que acreditamos e que dizemos. Nós falamos na semana passada sobre os fundamentos e finalidades da reencarnação. E dentre esses fundamentos, um deles é exatamente a bondade, a infinita bondade de Deus para com suas criaturas, que somos nós. E o objetivo da reencarnação é exatamente o melhoramento constante da criatura, dos espíritos. À medida em que reencarnamos, nós vamos
nos tornando melhores. Isso Allan Kardec já nos disse, e ele compara, quando ele faz esse estudo preliminar aí dos fundamentos e das finalidades, ele demonstra isso comparando o próprio homem, o próprio perfil do homem em determinadas épocas da humanidade, nos dizendo que hoje somos muito mais aprimorados do que anteriormente, e que isso se dá exatamente por essa pluralidade de existências que acumulamos, pela certeza de que estamos aqui por um tempo, mas que vamos deixar isso aqui muito rapidamente, e isso é muito bom, já pensaram? Que às vezes a gente não gosta de determinada coisa e tem oportunidade de rever, de voltar diferente, não é assim? Voltar mais bonito, voltar mais feliz, olha que maravilha. Mas brincadeiras à parte, a reencarnação é uma oportunidade que o espírito tem de aprender e de colocar principalmente em prática o que ele aprendeu. Allan Kardec deixa isso muito claro para todos nós, nos ensinando que não adianta nos escondermos das provas. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como eu devo agir. E aí eu entro dentro de um ambiente em que eu não vou me expor. Quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos cercados por várias proteções, principalmente a nossa própria possibilidade de enxergar muito mais, porque estamos fora do corpo físico, de percebermos muito mais as questões que são vinculadas ao espírito. Estamos protegidos, recebemos ensinamentos, isso é para a turma que está lá no nosso lar, né? Ou nos Novos Horizontes, que tem uma turma aí que costuma desencarnar e ficar meio perdido um tempo, mas uma hora eles se encontram, né? A gente tem que ter certeza dessas questões. Mas enfim, enquanto estamos lá, e a gente tem vários relatos do plano do mundo espiritual, de espíritos que chegam no plano espiritual e que recebem ensinamentos, recebem orientação, proteção, tutela, e que realmente se harmonizam. Mas nesse ambiente fica mais tranquilo de se manter. E aí o grande convite vamos testar? Vamos lá para aquele planeta de prova e expiação? Vamos nascer no Brasil? Como diz o Carlos Alberto, vamos viver com salário mínimo? Vamos enfrentar o trânsito do dia a dia? Vamos criar filhos adolescentes nesse mundo complicadíssimo? Vamos constituir relacionamentos que num primeiro momento aparentam ser perfeitos, mas depois que desce, que acaba aquela ilusão, começamos a conhecer e a perceber por que nos encontramos. E aí que vem a prova de verdade, porque o amor não é aquele que a gente fala lá, que vou te amar eternamente. Não. O amor é quando ela acorda feia. Com o cabelo espetado, e que você olha para ela e fala assim, mas eu ainda te amo. Não é assim? É quando ele faz aquela sujeirada dentro de casa, que só as mulheres sabem dizer, e que ela ainda, apesar de pedir, de educar, ela ainda continua amando. Então, o verdadeiro amor, ele vem nessas provas que podem parecer simples, mas que recorrentemente ele vem para que nós possamos ter certeza se realmente vencemos aí essas etapas. Então, a reencarnação tem esse papel extremamente importante para nós. E o doutrinador Allan Kardec, ele traz em sua obra, A Gênese, e em O Livro dos Espíritos também, 5 situações que ele considera como provas da reencarnação, provas que percebemos até mesmo enquanto encarnados. E aí eu vou falar 5 e depois a gente vai comentar o que ele diz a respeito delas. Ele vai falar a primeira delas nas ideias inatas. Vou falar daqui a pouco o que é isso. Ele diz também que essas provas estão nas lembranças das existências pretéritas, nas existências passadas. Essas provas também elas podem ser observadas nas comunicações mediúnicas, nos fenômenos
de transcomunicação instrumental e nos fenômenos de quase morte. Então, ele traz essas 5 situações e ele trabalha essas 5 situações principalmente no livro A Gênese, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, a respeito disso. E aqui a gente vai ter também a contribuição de Emmanuel no livro Consolador, que também dedica uma parte das suas questões para falar um pouquinho sobre isso. Então, é um convite mesmo ao estudo. Sobre as ideias inatas, Allan Kardec vai dizer que o homem traz ao nascer o germen das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou qual vício. Semana passada eu fui brincar aqui, né, falando que quando nascem os nossos filhos, nascem tão lindos, né? Porque a gente não sabe o que está vindo ali. Né? É claro que nós, mães, sempre enxergamos com o melhor dos olhares, sem dúvida nenhuma. Mas o espírito vem, ele vem às vezes, sem que a gente o conheça. Os germes da sua imperfeição, os seus vícios, as dificuldades posteriores, elas serão manifestadas ao longo do tempo. Então, Allan Kardec vai dizer o seguinte, olha, todos nós, sem exceção, e aí sem apontar dedos. Porque às vezes a gente acha assim, o defeito é do outro, não, o defeito é meu. Minha mulher é muito chata, ela não deixa eu sair com meus amigos e jogar o futebol. Mas você também deve ter alguma dificuldade. Então, ao invés de apontar, vamos começar a fazer o autoestudo. A doutrina dos Espíritos pede que a gente se autoconheça. Eu não preciso saber os defeitos do outro, eu tenho que saber os meus defeitos. E eles vêm comigo desde o meu nascimento. E essas imperfeições, elas são percebidas pelo Espírito, sim. Nós sabemos onde o nosso sapato aperta. Cada um de nós, na nossa intimidade, mesmo que a gente não queira revelar, a gente sabe em que ponto somos mais frágeis, quais são as nossas tendências à queda e onde somos mais fortalecidos. Então, quando nós chegamos no planeta, segundo Allan Kardec, nós trazemos esses instintos naturais, esses pendores para o vício. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Isso também é outro ponto que a gente já falou aqui algumas vezes, mas não custa repetir. O espírito, todos nós nascemos iguais, simples e ignorantes. E ao longo das nossas existências, nós vamos aprendendo, nós vamos aprimorando. Infelizmente ou felizmente, porque aí é o olhar que temos com relação ao sofrimento, em muitos casos aprendemos pela dor, pela força de um acontecimento que muitas vezes nos traz, num primeiro momento, grande sofrimento. São esses episódios aí, muito recorrentes, principalmente no nosso grau de progresso, no mundo de prova e expiação, que nos faz parar para refletir, que nos faz parar para pensar. Porque se deixar, a gente vai vivendo de qualquer maneira, atropelando fase, e nem se lembra de que acima de nós existe uma força criadora que sustenta todo o universo e que sabe o que acontece com cada um de nós. Então, a gente precisa, de vez em quando, desses sustos que a vida nos traz, para saber se nós estamos atentos com aqueles com os quais nos comprometemos em vidas anteriores. Então, a reencarnação para nós, ela vem e ela pode ser percebida principalmente pela nossa intuição, a intuição que trazemos das nossas existências anteriores. Allan Kardec vai dizer que as existências sucessivas serão para a alma o que os anos são para o corpo. E claro que ele fala isso metaforicamente, porque um espírito pode viver, por exemplo, 90 anos e pode ter 1000 encarnações. Não há um limite.
A gente sabe que à medida que o espírito vai sendo burilado no bem, vai encontrando o caminho da luz, a tendência é que ele reencarne menos. Mas nós sabemos também que os espíritos de luz, eles retornam a mundos atrasados, porque para eles a felicidade passa a ter outro foco. A felicidade, por exemplo, para nós hoje, qual é? Conseguir um bom emprego, ter um carro bacana, uma casa legal, não é assim? Ter uns filhos de preferência bem bonitinhos, que sejam acomodadinhos, né? Certinhos, vão para a escola, tiram nota pelo menos na média. Aí quando vem aqueles meninos que tiram aquelas notas enviesadas, a gente já fica, não sabe como lidar. Então, isso para nós nesse plano material, isso é felicidade. Mas a gente sabe, a partir dos estudos, que os espíritos evoluídos, para os espíritos evoluídos, felicidade é auxiliar o outro. É ter oportunidade de fazer um trabalho até no umbral e resgatar espíritos desses espaços. É ter a oportunidade de encarnar em lugares complicados e levar aquelas pessoas que estão ali ambientadas nesses lugares, levar esperança, levar auxílio, promover algum bem que possa também promover o bem do outro. Então, é tudo uma questão de perspectiva e foco. À medida em que vamos nos aproximando do Criador, nós vamos deixando de lado as questões que nos ligam à matéria e vamos nos preocupando com questões que nos aproximam dessa grande fraternidade universal, que é a proposta maior para todos nós. Então, Allan Kardec vai dizer que Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus é justo. Isso é fato. E ele não vai criar desigualmente criaturas, uns melhores que outros. Isso também é algo que a gente já não mais questiona. E ele vai pensar, e aí vem o quê? Quando é que nos desnivelamos uns dos outros? Porque às vezes a gente olha, a gente tem que pensar o seguinte: no mundo de prova e expiação, os espíritos estão mais ou menos no mesmo nível de adiantamento, mas não estão exatamente no mesmo nível, porque existe uma desigualdade muito grande. Então, é como se a gente pensasse numa grande escala, mas nessa escala ela contém várias subdivisões. Nós temos espíritos que são adequados ao mundo de prova e expiação, mas que estão em condição muito melhor do que muitos outros. E onde é que acontece essa desigualdade? Qual que é o ponto ali que desencadeia essa desigualdade? É exatamente na oportunidade das existências, das provas que as existências nos permitem. Emmanuel tem várias lições que ele fala sobre isso. Saber aproveitar a oportunidade. Porque a oportunidade que temos agora, ela é única. Ela não vai voltar mais. Esse momento que vivemos aqui é um momento que não poderemos reconstruí-lo daqui a meia hora. Então, muitas vezes, nós somos convidados a fazermos algumas reformas, fazermos algumas transformações e deixamos passar a oportunidade. Essa oportunidade acabou, passou. Obviamente, elas virão novamente, porque nós sabemos que a lei de evolução é uma lei de Deus, não é uma lei de homens. Então, a evolução virá independentemente de quem aceite ou não aceite. Eu não vou evoluir. Vai sim. Você pode demorar mais um pouquinho do que o outro. Mas birra na evolução não existe. Vou pegar birra e não vou evoluir. Não existe isso. Agora, por uma questão de inteligência, e isso eu acho fantástico, se eu posso evoluir mais rápido, por que eu vou prejudicar a minha evolução? Se eu posso contribuir para a minha felicidade em outras existências, por que eu vou criar tropeços para ter que vencê-los posteriormente?
Então, essas desigualdades que nós verificamos, elas se dão não na criação do espírito, mas no momento em que o espírito está trilhando o seu caminho evolucional. Porque todos nós somos espíritos dotados de livre-arbítrio. E quando fazemos escolhas individualmente. Quantas vezes alguém fala assim, não vai? Aí você vai. A escolha é sua, ela é individual. Só que as responsabilidades também são individuais. A gente não dá para chamar a mãe para vir resolver uma questão espiritual para nós, por mais que as mães sejam tão maravilhosas e até desejem fazer isso. Elas não são capazes de vir resolver pendências espirituais de nenhum de nós. Então, quando fazemos as nossas escolhas, nós também trazemos para nós os ônus e os bônus dessas escolhas. E é isso que Allan Kardec vai dizer. A nossa desigualdade, ela acontece exatamente no momento em que há a pluralidade das existências. É a forma como cada espírito olha para uma existência. Tem gente que olha para a noite e vê treva. Tem gente que olha para a noite e vê uma oportunidade de descansar. Vê uma oportunidade de ser romântico. É tudo uma questão de perspectiva, não é assim? É o olhar. E a mesma coisa acontece quando estamos trilhando aí no trajeto da reencarnação. Cada um dos espíritos, de forma diferente, vai fazer as suas escolhas. E é nesse momento que vamos nos distanciar ou nos aproximar. E um ponto muito importante que ele toca também é o seguinte, que nós apenas vemos o presente e não o passado. Nós só enxergamos o que está aqui agora. A gente não enxerga o que está atrás da nossa história. Então, nós enxergamos aquele que nos prejudica, aquele que nos traiu, aquele que nos amaldiçoou, aquele que nos maldisse. Mas nós não podemos enxergar o que nós fizemos anteriormente e por que essa oportunidade voltou e por que essa circunstância voltou para nós. Então é preciso que a gente, dentro desse projeto de estudo da reencarnação, a gente tenha não tenhamos nenhum tipo de ilusão. Mas é preciso que a gente entenda que num mundo em que há causa e efeito, todo efeito tem uma causa primária. Existe um motivo que talvez eu desconheça nesse momento, até por misericórdia. A espiritualidade diz para a gente o tempo todo. Existem casos que é melhor você nem saber. Porque isso iria confundir totalmente a nossa capacidade de caminhada. Então, quando somos colocados em determinados contextos, ao invés de maldizer, ao invés de revoltar, a espiritualidade nos convida a transformar. E quando não podemos transformar, a resignar-se diante das situações. Isso não significa ser passivo, não significa ser submisso a nada, a nenhuma lei, porque nós somos seres transformadores. O próprio Allan Kardec o tempo todo, e aí a gente vai observar que também Jesus fazia isso no seu evangelho, mas como a gente está estudando agora doutrina, a própria doutrina dos espíritos, por Allan Kardec, nós vamos ver o tempo todo qual que é o nosso projeto, qual que é o propósito de Deus para nós. É que sejamos coautores da sua obra, é que estejamos junto com ele, transformando a sua obra, contribuindo para a obra. E não criando nenhum tipo de problema. Muito bem. As ideias inatas podem ocasionalmente ser observadas na infância. De vez em quando a gente tem aqueles meninos pequenos que estão com os campos mentais todos abertos, né? E eles falam umas coisas, as mães ficam assim, sem saber o que está entendendo, mas tudo bem. Na infância, essas ideias podem surgir. Porém, a rigor, elas são mais facilmente identificadas a partir da adolescência, período em que o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E aí uma responsabilidade muito grande para todos nós que somos pais, que vamos ser pais. Não é a aborrecência,
é um espírito que está precisando do apoio e do carinho. Porque é muito fácil chamá-lo de chato e jogar isso taxá-lo e deixá-lo seguir. O espírito, ele está ali, está aflorando nele todas as sensações, todas as suas imperfeições. É no momento em que ele precisa, e quem é pai aí de adolescente sabe, é um momento que eles precisam de mais cuidado, de mais proteção, de maior orientação, sob pena de se perderem por aí. E é isso espiritualmente tem uma resposta, porque segundo Allan Kardec, é nesse momento da adolescência que o espírito está retornando à sua natureza originária. Então, se ele vem de uma reencarnação complicada, de uma vida anterior complicada, isso vai estar mais aflorado na reencarnação seguinte, nessa fase de transição aí, em que se encerra a infância e se inicia a vida adulta. Allan Kardec vai dizer que o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou. E se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias, as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. Então, não negligencie aquele sentimento de repulsa que às vezes a gente tem. Isso pode estar te indicando, pode ser uma ideia inata de uma existência anterior. É claro que o convite, apesar das dificuldades que são geradas pela nossa materialidade, é extremamente difícil às vezes, porque somos espíritos ainda muito presos na matéria. O convite é que a gente, convite espiritual, né, é que a gente refaça esse caminho e que transforme esses sentimentos em sentimentos positivos. Mas não tenhamos dúvida de que não nos simpatizamos e não nos antipatizamos por pessoas que sequer vimos ou conhecemos de forma aleatória ou sem que haja nenhuma explicação. Então, Allan Kardec vai nos ensinar exatamente isso. Esses sentimentos que nos pegam de surpresa em determinados momentos de nossas vidas podem estar aí trazendo ideias que são anteriores a essa presente existência. Muito bem. O outro ponto, as lembranças das existências pretéritas, ele vai dizer que, em geral, essas lembranças, elas surgem como imagens fragmentárias. É claro, já pensou se a gente tivesse o tempo todo lembranças concretas de existências anteriores, nós íamos viver em existências anteriores. É claro que a gente tem também, a partir do estudo doutrinário, nós temos históricos de médiuns que tinham esses painéis muito abertos, que eram capazes de se visualizarem em ambientes, em existências anteriores. Chico Xavier era um deles. Quem gosta de estudar sobre isso, apesar de que ele não contava isso como se fosse nenhum mérito, porque não é nenhum mérito, deve ser uma perturbação da pior espécie. Você viver uma existência conhecendo existências anteriores, existências em que atos bons ou ruins fizeram parte da sua própria vida. Então é preciso que o médium aí, nesses casos, sejam muito equilibrados, esteja muito em sintonia, até para não se perder nesses caminhos aí. Então, em geral, essas lembranças de existências anteriores, elas vêm como imagens fragmentárias, mas podem ocorrer como flashes, como clarões de memórias que permitem recordações mais complexas. Allan Kardec vai dizer também que as lembranças espontâneas aparecem naturalmente no estado de vigília ou durante o sono. Por isso que de vez em quando a gente fala assim, vamos observar o sono. E aí o povo está achando que vamos observar os seus sonhos. E aí a gente fica pensando que são as nossas expectativas nessa vida presente. Não. Observar o sonho, muitas vezes, pode ser observar um encontro com o nosso passado.
um encontro com a nossa própria história. O convite pode ser esse. E aí a gente precisa ter olhos de ver, e ouvidos para ouvir. Allan Kardec vai dizer que nesse estado, que é o estado de vigília ou durante o sono, a pessoa se vê envolvida por uma sensação de algo conhecido, algo experimentado. A gente costuma chamar isso de quê? Déjà vu. Segundo o estudioso brasileiro, espírita e pesquisador, ele se chama Hernani Guimarães de Andrade, casos espontâneos de lembranças reencarnatórias manifestados por crianças e adultos não são tão raros como se pensa. Entretanto, apenas cerca de 5% podem ser considerados suficientemente fortes e representando evidências seguras em apoio à tese da reencarnação. Para a gente ver como que a gente tem dificuldade até para perceber a nossa própria história. Aquelas pessoas que se dedicam, os espiritualistas, quando falam em reflexão, mentalização, isso tudo é porque nós temos muita dificuldade mesmo em mantermos a sintonia fora do plano material. Então, mesmo como espíritos que somos, quando somos visitados por essas lembranças do nosso passado, a nossa capacidade de retenção dessas lembranças chega a menos de 5%. Às vezes nós vivenciamos um sono, no sono físico, uma experiência muito, muito grande. E até temos alguma lembrança. Mas se eu já tiver aquela sensação, depois do almoço já não lembro de mais nada. Só fica na sensação. Isso tem muito a ver com a nossa própria idade evolucional, nossa idade espiritual. É claro que à medida que formos nos aprimorando, e o convite evolucional é melhorarmos moralmente, melhorarmos pelo caminho da inteligência, são caminhos que vão nos levar à evolução. À medida em que formos avançando nesses caminhos, essas lembranças vão se tornando mais naturais, essas lembranças vão sendo menos fugidias. Olha, eu tive um sonho tão bonito essa noite, mas eu não lembro nada, só sei que fiquei com a impressão. Ou então a gente, na maioria das vezes, a gente passa aperto, né? O sono só serve pra gente passar aperto. Passei a noite, andei nesses umbrais da vida aí, acordei com dor de cabeça, corpo doendo, parece que apanhei, mas não lembro nada. Então, é isso que ele está lembrando aqui. Apesar de vivermos o tempo todo e de sentirmos isso e de retermos essas sensações, a nossa capacidade de termos aí essas evidências de forma mais segura, ela se restringe muito. Ele apenas se lembra, aí ele vai lembrar lá ele apenas se lembra do que aprendeu por lhe ser útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como lembrança de um sonho fugitivo. Já falei isso. As lembranças provocadas ocorrem por indução de espíritos desencarnados ou encarnados. Muitas vezes são os nossos anjos, quem gosta aí, quem não gosta da palavra espírito, quem não gosta dos nossos, aqueles que nos tutelam, os espíritos que estão conosco, usa a palavra anjo da guarda, não é assim? Todo mundo gosta de anjo da guarda, não é bonitinho? Lourinho, do cabelinho enroladinho. Às vezes não, hein? Tem muita anjo da guarda aí que não tem esse perfil, não. Mas, enfim, muitas vezes essas lembranças, elas vêm por indução desses espíritos. Porque estão nos vendo incorrer em mesmos erros. E aí eles, por indução, eles nos provocam sensações para que a gente possa ter um despertamento. Então, essas lembranças elas podem vir por espíritos desencarnados ou encarnados. Olha que interessante. Pelos desencarnados, segundo Hernani Guimarães, ele vai dizer que a ação pode estar relacionada a um fim útil e bom. Entretanto, pode estar vinculada a propósitos inferiores, tal como ocorre nos processos obsessivos.
que eu acabei de falar, às vezes o anjinho da guarda não é tão anjinho assim, né? Muitas vezes, esses que estão nos induzindo, que estão funcionando aí para nos intuir negativamente, podem ser nossos obsessores. E aí a gente volta lá em tudo aquilo que a gente já conhece da literatura espírita. Qual que é a melhor proteção? A oração. Qual que é melhor, o que eu tenho que fazer contra aqueles que me lançam farpas, tanto encarnados quanto desencarnados? Procurar manter a sintonia no bem. Os espíritos nos ensinam isso, os próprios ensinamentos aí que recebemos o tempo todo nos dizem que somos resultados e estamos acompanhados por aqueles que atraímos. Então, aqueles pensamentos que andam aí negativados, vamos transformar isso em positivo. Mesmo que a gente seja visitado por esses indutores, obsessores, a gente precisa afastá-los e focar no bem. Focar em coisas que são realmente produtivas para a nossa existência, para não ficarmos aí em situações complicadas. O segundo caso, essas lembranças que são provocadas por espíritos encarnados, são esses casos que a gente conhece aí, né, de médicos, de psicólogos, que usam aí o conhecimento como ferramenta terapêutica para que as pessoas possam fazer esses regressos e até utilizando isso como tratamentos para distúrbios psíquicos. Então, segundo Hernani Guimarães, a gente teria essas duas situações. Para Emmanuel, o conhecimento do passado, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que aqui a criatura se faz credora de um benefício como esse. Então, Emmanuel falou, para conhecer seu passado, você tem que merecer. Bem no simples, na simplicidade. Não merece, não vai conhecer, né? Tem que ser credor. Emmanuel vai dizer que tem que ser credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tem que ser merecedora porque vem agregado aí essa possibilidade, muita responsabilidade. Tanto assim que para muitos essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Então, muitas vezes, conhecer o que fomos não é melhor caminho. E é por isso que a grande maioria de nós, nesse estágio evolucional, não nos é permitido esse conhecimento. Outra forma também de conhecermos aí e de termos provas da reencarnação, segundo Allan Kardec, é a partir das comunicações mediúnicas. Isso aqui até chover no molhado falar isso aqui. Quantidade de espírito que vem para nos contar experiências, o que fizeram, o que vão fazer, o que gostariam de ter feito, mas não fizeram, e toda aquela situação que a gente já conhece. Mas, segundo Allan Kardec, essas comunicações mediúnicas, elas vão oferecer duas contribuições em apoio à tese da reencarnação. A primeira contribuição é a informação da identidade dos espíritos que viveram experiências reencarnatórias. E a segunda contribuição é a revelação de vidas passadas de pessoas que ainda estão encarnadas. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele próprio vai explicar daqui a pouco que essa questão de identificar espírito é muito controvertido. Infelizmente, a gente tem muito médium por aí que, de forma muito equivocada, porque não exerce a mediunidade como deveria, a mediunidade com Jesus, que nós já falamos tanto aqui, mas às vezes exerce a mediunidade com o dinheiro, exerce a mediunidade com o interesse, com o poder. Esses médios, eles acabam se tornando instrumentos de espíritos inferiores e passam a ser comunicadores ou passam a ser utilizados para transmitir informações que vêm sem nenhuma autoridade espiritual, que vêm muitas vezes ao final das questões, para prejudicar, muito mais do que para contribuir. Porque os espíritos bons, eles não se comunicam de forma banal, sem que haja nenhum tipo de importância.
Quando eles estabelecem a comunicação entre nós, é porque há um propósito. Quando a espiritualidade, quando o espírito desencarnado tem permissão para vir ao planeta e se comunicar, é porque existe um propósito maior do que a nossa vaidade pessoal. Quando André Luiz conseguiu permissão no mundo espiritual para contar sua história, iniciando pelo livro Nosso Lar, ele não fez isso para poder contar sua história de vaidade, de poder e de conquistas individuais. Muito pelo contrário. Ele faz daquela série de obras que saem sucessivamente pelas mãos do médium Chico Xavier, um grande aprendizado para todos nós. Aquelas obras de André Luiz não são obras para serem lidas como obras ficcionais, simplesmente. São obras para serem estudadas. Porque elas tratam da nossa fragilidade espiritual, elas tratam dos nossos tropeços e elas vão avançando à medida que os livros foram sendo recebidos no planeta. Então, quando a espiritualidade permite que essa comunicação venha, é porque existe um propósito que é muito mais divino. Existe um propósito para nos auxiliar. Então, essa questão a respeito dessa identidade dos espíritos, é preciso que seja tratada com muito cuidado. No livro dos médiuns, na questão 290, existe uma pergunta que fala o seguinte: podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? O espírito pode vir num momento de intercâmbio e falar só para contar para a gente o que fomos em existências passadas? Isso é possível? A resposta foi a seguinte: Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras. E, nesse caso, feitas sempre, quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação e a vã curiosidade. E aí a gente brinca muito, porque quando a gente fala assim, vou fazer regressão, e aí o povo, você só vê imperador, não é? Só rei, político, não é assim? Só gente chique. Nunca vi, eu fui o escravo, aquele que limpava o cocô do pé do cavalo, não aparece, ninguém quer ser. E é muito interessante, porque haja imperador, haja tanto rei, haja tanto poder para vir. É claro que nós estamos, quando estamos diante desse tipo de coisa, precisamos tomar muito cuidado. Porque claro que pode ser que uns ou outros até tenham isso aí, mas não como glória. Porque se foi imperador e está encarnado até hoje, é porque foi péssimo imperador. Se foi dirigente espiritual de algum grupo e está até hoje aqui, é porque a coisa não correu bem. Ele está vindo aqui exatamente porque as coisas não foram positivas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Quando é que Deus nos permite? Quando Deus permite que a espiritualidade revele para nós o que fomos em vidas passadas. Quando isso for contribuir para a nossa evolução. Caso contrário, nós não temos que saber e nem devemos querer saber o que fomos. Isso não nos importa. Importa o que somos agora. Importa o que somos agora e o que vamos ser daqui para frente. Muito bem. Outro ponto para a gente já encerrar os fenômenos de transcomunicação instrumental. É aquele em que os espíritos podem dar informações a respeito de encarnações anteriores, de si mesmos ou de outros. Lembrando que essa transcomunicação instrumental é aquela comunicação mediúnica que se dá a partir de aparelhos ou equipamentos eletrônicos. A gente já falou nisso quando falamos em mediunidade há algumas semanas. Quem tiver curiosidade pode ler sobre isso no livro dos médiuns, tá? E o outro fenômeno é o fenômeno de quase morte, que é um fenômeno também que é muito conhecido por todos nós. É aquele estado de morte clínica que é experimentado por algumas pessoas durante alguns momentos, e quando a pessoa retorna à vida física, ela relata fatos que a espiritualidade relata também. São muito comuns, são muito parecidos com aqueles fatos que a espiritualidade nos conta nesses momentos aí. São os que a gente chama de fenômenos de quase morte. Então, são esses 5 elementos, num primeiro momento, que Allan Kardec traz e que a gente traz para o nosso, que nós estamos hoje trazendo no nosso estudo, como provas da reencarnação. Na semana que vem, nós ainda voltamos a falar de reencarnação para mais uma noite de estudos. Eu agradeço a oportunidade de trabalho. Boa noite.